Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 9 de setembro de 2022 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 4, intitulado Vampirismo. Vou solicitar para a nossa amiga Carla fazer a nossa prece de abertura, de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Jesus amigo, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de encontro, de estudo, de aprendizado. Te pedimos, mais uma vez ainda, nos esclarecer o quanto antes, que possamos ter essa disposição, esse ânimo do estudo para nos conduzir nessa vida que parece tão perturbada, tão louca, mas sabemos que não estamos à deriva, nosso barco tem comando e queremos ter em mente sempre que tu estás nele e, como prometeste, não estamos sós, nunca sozinhos, mas sempre com a tua presença e a tua ajuda podemos construir, podemos chegar aonde é preciso. Ajuda-nos a confiar, porque sabemos que tu és conosco sempre. Que assim seja. Em nosso último estudo, a tia comentou as palavras do Alexandre, onde ele fazia uma comparação com as enfermidades do corpo, que são as que a gente conhece, que se alojam em lugares específicos, cada bacilo, cada agente etiológico de uma doença se localiza numa área do corpo. E o Alexandre também falou das doenças da alma. E o que trazem as doenças da alma? A cólera, a intemperança, a loucura do sexo, as viciações de qualquer matiz são as que criam as perturbações mais íntimas. E foi isso que ela comentou, essas palavras lindas de Alexandre. Então vamos lá. Diz André, pensa André, né? Na condição de narrador. Compreendi aonde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejos, oportunidade a certas indagações. Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então para as enfermidades orgânicas em geral? Eu acompanhei essa criação microbiana psíquica, mas ela tem os mesmos sintomas dos mesmos micróbios físicos, orgânicos, né? Ele é médico, foi médico, né? Então ele está pensando de uma forma horizontal. Haveria contágio de moléstia da alma? Porque existem algumas infecções que elas são contaminadas, pode transmitir, né? Ele disse, e aí, essas psíquicas, podem também? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Tipo assim, nós estamos no mundo espiritual. Ainda existe esse tipo de patologia? Será que aqui não deveria mais existir, né? Ele vai indagando. Porque uma vez ele pensa, não existe um corpo físico orgânico, mas o André ainda não conhece as propriedades total do perispírito, né? Com o que ele tem. Afirmava, então, Virchow, Rudolf Ludwig Karl Virchow nasceu em 13 de outubro de 1821 e desencarnou em 5 de setembro de 1902, aos 80 anos,
Era médico, antropólogo, patologista. É o pai da patologia moderna. Muito bem. E ele era o quê? Alemão. Alemão. Que o corpo humano, abre aspas, é um país celular em que cada célula é um cidadão. Gente, o homem nasceu em 1821. Ela não comentou, mas ele é o pai da medicina social também. Daí ele faz essa comparação com o cidadão. Ele era brilhante. Ele dizia que uma vida cheia de trabalho e labuta não é um fardo, mas uma bênção. 1800? Você vê que ele está ali no século, nasceu no início do século XIX, mas a gente percebe o pensamento dele holístico. Moral, um pensamento moral, né? Ele era igual Kardec, tia, olha. Ele era fluente em alemão, latim, grego, hebraico, inglês, árabe, francês, italiano e holandês. Muito bem. Ele, olha só a fala dele, que o corpo humano é um país celular, porque nós sabemos que o nosso corpo é constituído de quê? Cada órgão, células. Quando a gente fala um câncer, a gente fala em células que adoeceram. E hoje a ciência já diz que as células, elas têm o quê? Memória. Nós, na condição de espírita, sabemos que nós atuamos sobre cada célula do nosso corpo. É um país celular em que cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos, ou seja, das células, provocado pela invasão de elementos externos. Essa briga entre esses vizinhos, né, esses cidadãos, foi provocada, ele diz, por um agente o quê? Fecha aspas. De fato. Agora volta o André. A criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? Não sopitei a curiosidade, não acalmei a curiosidade. Recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntou André. Ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas, ou estas que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? Só o interessante é que ele cita de novo. Sempre que as pessoas citam vampirismo, elas já vinculam o quê? Um espírito vampirizado, não é isso? E aqui o que ele chama de vampiro? Essas criações, essas bactérias psíquicas. Isso ele chama de vampirismo. Por quê? Porque elas realmente estão sugando. E elas são vorazes. Vorazes, a energia. E ele conseguiu ver, ele na condição de espírito, ele olha para o corpo humano da pessoa e vê esse tipo de micro-organismos. E agora ele quer saber. Eu estudei lá, então lá era algo, como bem diz aqui o Virchow, que ele diz assim, o berço deve lutar, de fato, a criatura humana desde o berço deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Então, por conta do externo, se adquire uma enfermidade. Mas e aqui, nesse caso? Como que adquiriram? Outro, isso transmite?
E ele pergunta, é a viciação da personalidade que cria isso ou isso vem e vicia a personalidade? Olha aí. Olha que interessante. É igual a doença, de fora e É de fora para dentro ou eu que crio? Eu que criei. E agora a gente até já sabe que é tudo a gente que cria. O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu. Quem é o orientador? Alexandre. Vamos aprender com Alexandre. Primeiramente a semeadura, depois a colheita. E tanto as sementes de trigo como de escalracho, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Não tenha dúvida. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça um ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto, entre nós, se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhes são consequentes. E estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Então vamos saber como que se cria esses micro-organismos. Os vampiros, né? Primeiramente, semear é o quê? É plantar ou é colher? É plantar. Plantar. Primeiramente a semeadura, a plantação. Depois vem a colher. E tanto as sementes de trigo como de escalracho, que é um mato seco, tanto uma contra a outra, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta da multiplicação. Então o terreno está lá, não está? Ele está pronto para receber o que você planta. E depois que planta, ela se multiplica. Se eu plantar trigo, vai se multiplicar. E se eu plantar mato aqui, esse escalracho, uma erva daninha, um mato, também vai dar. Agora, eu consigo me beneficiar do trigo? Sim. Do mato? Não. Detalhe, ele ocupa espaço. Ele atrapalha. E cresce. Aí você respira fundo, faz uma autoavaliação do teu dia, da tua forma de ser. Aí se pergunta: meu Deus, o que eu tenho plantado?
Porque aqui quando ele diz, a plantação é livre, tu escolhe o que tu planta. E o que eu planto está no meu terreno. A minha forma de ser é a plantação. Entende? E tanto as sementes de trigo como de escalracho, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. 30 sementes de trigo, 30 sementes lá do mato, 30 de mato, 30 de trigo. Nessa resposta da natureza, e é um fenômeno natural, eu acho isso tão lógico. A gente planta figo, quer colher uva? Não dá. Então a minha forma de ser vai falar do meu futuro. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, quem é o lavrador? Cada um de nós. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente o quê? A lei. É a lei natural. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Porque lembra, gente, onde que tinha larvas? Volta um pouquinho lá rapidinho para refrescar a nossa memória. Vamos lá. Vamos lembrar. Eles estão numa reunião mediúnica, estudando ali para desenvolver a faculdade mediúnica. Um estava enrolado com sexo, outro estava enrolado com álcool e outro estava enrolado com comida. Esse movimento criou neles o quê? Larvas. Que nós vamos chamar de vampirismo. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Eu entendo a tua admiração. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Nas moléstias da alma, moléstias é o quê? Doenças. Nas doenças da alma, porque aquela criatura que tem desequilíbrio na área sexual é o corpo doente ou é a alma desequilibrada? Aquela criatura que utiliza o álcool é o corpo ou é a alma desequilibrada? A criatura que come demais é o corpo ou é a alma desequilibrada? É a alma. O corpo ele é neutro. Reflete. Quando a gente diz o corpo é neutro, o corpo não pensa. O corpo ele não decide. Em hipótese alguma. E é isso interessante notar, porque é a novidade que a história lança, né? Porque o André está avaliando que o bacilo vem de fora e ataca o corpo. E ele já está dizendo que tanto na alma quanto no corpo, tudo vem de dentro. Tudo vem de dentro. Que é aquilo, uma alma medrosa, ela cai a imunidade dela e tudo que está fora entra. Uma alma valorosa, confiante, amorosa, que se dedica ao bem, a imunidade dela é super alta e nem o que está fora vai estar entrando. Eu acho lindo quando a gente vê a irmã Dulce, quem conhece um pouquinho a história dessa, ela pegava rancenianos, ela carregava, ela puxava, levava. Pergunta se ela adquiriu rancenise. Não tenha dúvida, nas moléstias da alma, que era o que nós estávamos a falar, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção, existe o quê? O ambiente que está inserido. Antes de acontecer a afecção, tem o quê? Em que ambiente você está inserido? Como nas enfermidades do corpo físico, antes, na moléstia da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. O ambiente é propício a.
Eu acho que ele não está falando nem de espaço físico, Não. né? Está falando Da do sua corpo. disposição. Você Da se vida, dispõe a. exatamente. Porque é aquilo que nós falamos ainda há pouco. Irmã Dulce tinha um ambiente específico? Tinha. Para o quê? Pro bem. Tudo bem. Só semente de trigo dela. As ações produzem efeitos. É o trigo, é o que planta, é a plantação. As ações produzem efeitos. As minhas ações produzem efeitos. Mas eu esqueço disso no dia a dia. Não só as ações, os sentimentos, ele vai me gerar o quê? Criação. Então, qual a ação do rapaz lá que só pensava em sexo? Sexo. A criatura do álcool? Álcool. As ações produzem efeito. Os sentimentos geram criações. Os pensamentos... É lindo isso aqui. Ação, efeito. Sentimento, cria. Pensamento dá origem a formas e consequências de infinitas expressões. Então aí porque ele não quer saber qual a origem. Ele não quer saber como que se criou aqueles vermes, aqueles bacilos, aquelas bactérias, seja lá o que for, aqueles micro-organismos. Ele está explicando aqui a ação, o sentimento, o pensamento, ação, sentimento e pensamento. Isso tudo dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Então, o que eu tenho? Quais são as minhas ações? No bem ou no mal? Para o bem ou para o mal? E isso é uma vida inteira, gente. Sabe uma coisa boba e que acaba com a gente? Palavrão. Palavrão. Acaba com... Você acha o quê? Quando você chama um palavrão, a gente acabou de ler. Ação, efeito, sentimento. Ação, efeito, sentimento, criação. Pensamento vai dar origem. Então, tudo que é contrário ao evangelho destrói teu corpo. Então, se de repente nós aqui formos fazer essa ressonância aqui magnética espiritual, se for dar uma olhada, a gente também tem, gente. Você acha que a gente também não está contaminado? Eles vão achar também esses bacilos. Olha, dirigente, como é que tá? É aonde estão as minhas encrencas. Há formas e consequências de infinitas expressões. Infinitas expressões. Não é só aquilo dali, não. O que tu viu uma parte, mas tu acha que é só aquilo? Tem muitos ainda. Infinitas formas, né? E em virtude de cada espírito representar um universo por si, que cada um de nós somos o quê? Únicos. Cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulações nas correntes da vida. Que temos lançado na corrente da vida. Daí que vem que somos co-criadores, né? Nessa hora. Aqui eu só lembro do estudo do livro A Gênese, o capítulo que fala de fluidos. Eu cito muito, muito esse capítulo. Se você ainda não leu, falta de aviso não é. Tem um capítulo no livro A Gênese titulado Os Fluidos. Nós somos responsáveis, olha só, e em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável. Responsável é, iremos responder pelo que estamos emitindo. Isso é responsável. Pela emissão das forças que lançamos em circulação
nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Cenas do próximo capítulo. Cólera, desesperação, ódio, vício, oferece campo a perigosos germes psíquicos na esfera. Próxima semana a gente dá continuidade aos comentários, tá bom, gente? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Aí você respira fundo, faz uma autoavaliação do teu dia, da tua forma de ser. Aí se pergunta, meu Deus, o que eu tenho plantado? Porque aqui quando ele diz, a plantação é livre, tu escolhe o que tu planta. E o que eu planto está no meu terreno. A minha forma de ser é a plantação. Entende? E depois que planta, ela se multiplica. Se eu plantar trigo dá, vai se multiplicar. E se eu plantar mato aqui, esse calracho, uma erva daninha, um mato, também vai dar. Agora, eu consigo me beneficiar do trigo? Sim. Do mato? Não. Detalhe, ele ocupa espaço. Ele atrapalha e cresce. 30 sementes de trigo, 30 sementes lá do mato, 30 de mato, 30 de trigo. Nessa resposta da natureza, e é um fenômeno natural, eu acho isso tão lógico. A gente planta figo, quer colher uva? Não dá. Então, a minha forma de ser vai falar do meu futuro. Eu entendo a tua admiração. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Nas moléstias da alma, moléstias é o quê? Doenças. Nas doenças da alma, porque aquela criatura que tem desequilíbrio na área sexual é o corpo doente ou é a alma desequilibrada? Aquela criatura que utiliza o álcool é o corpo ou é a alma desequilibrada? A criatura que come demais é o corpo ou é a alma desequilibrada? É a alma. O corpo, ele é neutro. Reflete. Quando a gente diz o corpo é neutro, o corpo não pensa. O corpo, ele não decide, em hipótese alguma. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Ah, Senhor. Ouvindo o Alexandre, amado Jesus, advertências essas tão grandes, mas que na vida, no cotidiano, esquecemos. Somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que falamos, pelo que realizamos. É por isso, amado Mestre, que o Senhor, de uma forma grandiosa e simples, nos deu um novo mandamento, te colocando como exemplo, nos convidando a nos amarmos uns aos outros, como o Senhor nos tem amado. Obrigada por mais um momento de estudo e de reflexão. E que o nosso estudo, Senhor, possa ser meditado seriamente no que temos feito de nossas vidas. Muito obrigada, amor amado, que assim seja.